aqui quem fala é o Kay. Dessa vez eu vou trazer para vocês o deck Nubatama, que foi pedido para review semana passada. Nubatama basicamente é um clã que consiste em descarte da mão do oponente através de descarte normal ou bind. O clã começou como descarte normal, porém como a Bushiroad viu que o clã era muito forte, ela resolveu optar por um caminho um pouco diferente para o clã. Ele basicamente atualmente se consiste em você dar bind do campo do oponente ou da mão, e se o ataque acerta ou por algum outro motivo, se você pagar o custo, você pode mandar essas cartas da bind para drop. Ou seja, é um descarte indireto. Assim, Nubatama é um clã forte, na minha opinião. E eu acho que o que a Bush fez foi uma coisa boa, porque bom, seria apelão se fosse descarte direto da mão. Talvez futuramente no Batama deixe esse lado da bind um pouco de lado e volte pra mão mesmo, porque atualmente não é uma coisa assim de último mundo. No Batama se tornou um deck como qualquer outro, mas ele tem vantagem contra certos tipos de deck que dão vantagem pra mão, que quanto maior a sua mão, mais power você ganha. Ou até mesmo decks que você espera até o último minuto para colocar retaguardas em campo. Bom, vamos começar. Primeiramente, o starter. O Kuroko. Quando o ataque dele acerta, você pode Soul Blast 1 e você vai pegar até duas cartas da Bind Zone do oponente e colocar na drop. Essa é basicamente uma das cartas chaves do deck. Ela aplica muita pressão e dificilmente você vai conseguir tirar ela do campo se você não jogar com um Kageiro ou seja lá o que for. Ou seja, ela vai te dar dor de cabeça até o final da partida. Formação de trigger básica, 8 críticos, 4 draws e 4 heals. Assim, no G0 como sempre não tem muito segredo, só que o starter mesmo é um dos mais fortes que eu acho que existem em Vanguard, porque é um starter completo na minha opinião. Bom, vamos pro G1. Também, pouca coisa. Como vocês podem ver, Nubatama é um clã que tem poucas cartas, o que é bom e ruim ao mesmo tempo. Por que ele tem poucas cartas? Porque, como eu disse, ele é um clã que consegue ser absurdo. Por isso ele geralmente é um... Eu acho que ele é um clã que menos tem suporte atualmente. Sim, ele perde para o suporte de Spike Brothers. Bom, vamos lá. Primeiramente 4 PGs. 4 PGs lindas, que realmente tem uma arte bem bacana. Ninjas são legais pra porra. 4 Dead Master. Ele eu costumo dizer que faz parte da geração original de Nubatama, que você descarta direto da mão do oponente. O efeito dele é o seguinte: quando a sua Unit Buster o ataque acerta, se sua mão for menor que a mão do oponente, você pode Counter Blast 1 e seu oponente descarta uma carta da mão. É uma coisa forte. Mesmo não sendo uma carta atual, é uma carta forte. Aí nós botamos só 2 Mesou, que se ele basta uma unidade com Limit Break, Contra Bastion e a unidade ganha mais 3k. Assim, só por falta do que botar mesmo. E nós temos o Fuki. A skill dele é o seguinte: Counter Blast 1 e bote a Sunite na Soul. Se você tem um Nubatama Vanguard e o número de cartas na mão do seu oponente é 3 ou mais, você pode pagar o custo, se feito, escolha um card da mão do oponente e dê bind virado para baixo. E no final do turno, a carta que seu oponente deu bind volta para a mão dele. Esse cara é legal porque ele comba diretamente com o Kuroko e juntamente com o Gage Master. Só que o Gage Master eu diria assim que ele é uma carta um pouco mais independente. Mas assim, o Fuki com Kuroko, mas se o ataque acertar você faz uma pressão desgraçada. Então é uma coisa muito boa, uma coisa muito forte. Aí de G2, o que nós temos?
Nós temos 4 Daranikongo. Agora começa a parte dos Nubatamas que possui nome difícil pra caramba. O efeito dele é o seguinte: quando essa unidade ataca o Vanguard, se o Vanguard está em Legion, ele ganha mais 2k e automática, Soul Blast 1. Quando o ataque acerta a Vanguard, você pode pagar o custo. Se feito, escolha 2 cartas da Bind Zone do oponente e bote na sua drop. Ou seja, outro cara que funciona igual ao Kuroko. Ele é interessante, mas o que se torna um problema para ele mesmo é que o Vanguard tem que estar em Legion. Mas assim, ele e o Kuroko são 2 cartas muito boas para esse deck. São as cartas chaves desse deck. Mas eu particularmente prefiro o Kuroko porque o Darani Kongo precisa um pouco mais de dor de cabeça para se usar, digamos assim. Aí nós temos o Tamahagani. E é o seguinte, quando essa unidade é colocada na retaguarda ou na vanguarda, e você tem um Nubatama Vanguard, escolha até uma carta da retaguarda do seu oponente e dê bind, virada para cima. E até o final do turno a carta que você deu bind volta para a mão. Novamente, outra carta para se combar com o Kuroko. Aí nós temos 2 Kokujou. Quando uma carta vai para a bind zone do oponente e você tem um Nubatama Vanguard, essa unidade ganha 2k por cada carta. Assim, é uma carta legal, assim, mas eu tô usando ela mesmo só porque não tenho o que usar no deck. É uma carta bem interessante. Agora vamos para G3. Eu botei 4 Kabuki Kongo, que o limit break dele é contra Blast 1. Quando esse cara ataca, você escolhe o campo do oponente e debind em todas as cartas. E se as cartas que foram para bind são 3 ou mais, ele ganha mais 10k até o final da batalha. E no final do turno, o oponente bota as cartas da bind na mão. Novamente, outra carta boa para se usar com o Kuroko. Vocês podem ver que o deck todo basicamente é feito para combater com o Kuroko ou com o Darani Kongo. Aí de outro G3 nós temos o Mantora Kongo. Esses nomes difíceis. O seguinte, contra a Blast 1, escolha uma carta do mesmo nome da sua Vanguard e descarte. Quando essa unidade está em Legion e o número de cartas na mão do seu oponente é 4 ou mais, escolha 2 cartas da mão do seu oponente, dê bind virada para baixo, escolha uma carta da retaguarda do seu oponente, dê bind e até o final do turno seu oponente bota aquelas cartas na mão dele. Novamente, um outro efeito de bind. Esse cara eu considero ele mais feito pro próprio Darani Kongo, só que ele também comba com o Kuroko. Esse carta tem um efeito bem pesado para a mão do oponente. E assim, é atualmente o G3 que eu considero mais forte assim no Batama. O Kabuki Kong é forte, mas eu acho assim que você mexer na mão do oponente é um pouco mais pesado do que você mexer no campo. E nós temos os Strides. O Gedatsu Urakan. Sério, cara, até hoje eu tento entender porque eles não botam nomes mais fáceis. Quando o ataque acerta, você escolha um card da mão do oponente e descarte. Isso, pelo que eu tô vendo, aparentemente parece que eles estão voltando a essa temática de descarte direto. Eu acho assim uma coisa muito boa. Porque no Batman não tem mais que ter aquela frescuragem de mandar pra bind. E agora na do Kami que tá mandando as cartas do oponente pra bind. Pelo menos é isso que eu vi na última BT que saiu na do Kami. Aí, pra finalizar, nós temos o Stride Boss do deck. Que contém a Blast 2. Quando ela ataca o Vanguard, você pode pagar o custo. Se feito, escolha uma carta da retaguarda do seu oponente, dê bind virada pra cima. Seu oponente escolheu uma carta da mão dele e bind virada para baixo. E até o final do turno, se você tem um Sure State Dragon no nome no seu Heart, você pega as cartas que você enviou para bind e manda para drop. E no final do turno, caso você não fez isso, as cartas voltam para a mão do oponente. Basicamente é isso. Bom, conclusões finais.
Nubatama é um deck que não deixa seu oponente ficar com uma mão grande. O que é ótimo caso ele não jogue com deck agro, porque querendo ou não ele vai precisar da mão para se defender e tanto para atacar. E assim, eu não posso dizer muito sobre o Nubatama porque ele ainda é um clã muito pequeno. Tá certo que nas temporadas anteriores ele foi um pouco mais explorado. Porém, ele ainda tá meio em construção, na minha opinião. Se eu tivesse que dar uma nota pra esse deck, eu daria. Sei lá, eu daria um 8. Porque esse deck ainda falta. Ele é forte, porém. Eu sinto assim que ele precisa de uma coisa mais. Como seria a palavra? Ele precisa de consistência. No Batama tá certo. Só que se você parar pra pensar, esse deck depende de duas cartas: Kuroko e Danani Kongo. O Stead, na minha opinião, não conta porque geralmente os Steads são as coisas mais independentes que eu já vi. Steads, assim, é raro eu ver um Stead que dependa de retaguardas. Mas assim, realmente no Batama é um deck que, a meu ver, tem muito para crescer. E eu não duvidaria que futuramente tivesse um trial de Nubatama ou um personagem novo usando Nubatama com novos suportes para Stead e afins. E pelo que eu vi, parece que vai ter uma BT que vai conter Nubatama. Espero que venha coisas boas pro clã. Porque assim, se eu tivesse que falar pra vocês quais GTs eu usaria, eu não optaria por nenhum dos dois. Porque o Kabuki Kongo requer Limit Break e o Mantora Kongo é Legion. E a meu ver, Legion é um pouco complicado de se usar com Stride. Justamente pelo fato de ser complicadinho porque você perde um turno e nesse turno você poderia ter feito Stride. Claro que há exceções para decks que funcionam com Legion mais Stride. Porém, eu considero que seria melhor realmente o Strider. Porque ambas eu considero efeitos um pouco fracos. Mas assim, eu não posso dizer muito porque no Batman não é um clã assim que eu jogue. Tanto que eu vi gente criticando meu vídeo de Shadow Paladin. Eu já queria pedir desculpa sobre isso porque eu não jogo de Shadow Paladin. Eu tô aqui pra fazer review pra vocês. Eu estudo um pouco sobre o clã e faço assim uma review bem básica. Porque meu clã realmente é. Eu nem sei dizer pra vocês qual é o meu clã porque eu tô numa fase de troca de deck, então. Mas assim, eu peço desculpas pelo inconveniente do meu último vídeo e eu espero que vocês entendam a partir de hoje. Bom, então é isso. Eu agradeço para quem viu o vídeo e até a próxima.